Existem alguns mitos que foram ao longo do tempo divulgados entre nós, pastores e pregadores, a respeito do ministério da pregação, que hoje nós vamos desmitificar. Vamos falar sobre os 5 mitos da pregação que estão confundindo a cabeça de muito pregador e de muitos ouvintes também. Acompanhe a gente. Graça e paz a todos, eu sou o pastor Clóvis Costa e criei este canal para ajudar você no Ministério da Pregação. E hoje nós vamos falar sobre 5 mitos da pregação que anda confundindo a cabeça das pessoas. Basicamente, mito é alguma coisa na qual se crê, mas que não é de fato verdadeira. E no Ministério da Pregação não é diferente. Ao longo do tempo, algumas pessoas foram construindo os mitos a respeito da pregação que hoje eu me proponho a desmontar. E o primeiro mito desses 5 é que a pregação temática não exige muito conhecimento bíblico. Isso é um mito, não é verdade. A pregação temática, como nós já sabemos, ela extrai a ideia central de uma passagem da Escritura e fundamenta a sua argumentação em outros textos ou outras passagens da Escritura. Todavia, para que o pregador temático possa desenvolver a sua argumentação com base nessas outras passagens da Escritura, ele precisa conhecer a Escritura. Ele precisa também fazer uma exegese dos outros textos nos quais ele vai fundamentar sua argumentação. E estes textos precisam ter uma conexão direta com a ideia central do texto que ele usou para tirar o seu tema, para tirar o seu assunto. De modo que pregar tematicamente não exige conhecimento bíblico é um mito. Não é verdade. O pregador temático também precisa conhecer a Escritura. Aliás, para pregar, seja expositiva, temática ou textualmente, é necessário conhecer a Escritura. Ok? Esse foi o primeiro mito derrubado. Mas são 5. Vamos para o segundo. Tem que saber hebraico e grego para ser um bom pregador. Não necessariamente. Se para ser um bom pregador fosse exigido ser versado nas línguas originais da Escritura, nós teríamos pouquíssimos pregadores, especialmente no Brasil. Não estamos colocando em xeque a importância, a relevância de se estudar e conhecer as línguas originais da Escritura. A grande questão é, nós podemos fazer uma boa exegese estudando os significados, as significâncias, estudando as nuances das línguas originais da Escritura, nas respectivas ferramentas de exegese, mas precisamos entender que hoje nós possuímos excelentes traduções da Escritura para o nosso português, para a nossa língua portuguesa. De modo que o fato de termos uma boa tradução ou boas traduções, e eu aconselho o pregador a, quando for pregar, ter pelo menos 3 ou 4 traduções da Escritura para a língua portuguesa, a fim de fazer comparações. Eu quero aproveitar para recomendar Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Excelentes traduções para o português que são extremamente úteis para a pregação quando o pregador não conhece as línguas originais. Pode-se ser um excelente pregador sem conhecer as línguas originais. Mas lembro, se você tem acesso e tem condições de estudar grego e hebraico, joia, faça isso. Mas caso não tenha, não se preocupe, estude a Bíblia, faça as consultas, faça uma boa exegese e tenha boas traduções em português para você estudar e ser um bom pregador. Portanto, é um mito que para ser bom pregador precisa ser versado em hebraico e em grego. Não,
é um mito. Esse foi o segundo de 5. Vamos para o terceiro. E o terceiro mito da pregação é que a pregação expositiva dá muito mais trabalho. Não é verdade. Tanto a pregação temática quanto a pregação textual dão trabalho se o pregador se empenhar com zelo da maneira como deve se empenhar, estudando o texto, levando em conta a hermenêutica e todos os princípios de interpretação de texto que ela apresenta, estudando as nuances de significados na língua original, ainda que não saiba grego e hebraico, pode-se fazer uma boa pesquisa exegética no que se refere a aspectos históricos e culturais dos referentes do texto da Bíblia, que são o autor humano do texto e os seus destinatários originais. E isso dá trabalho, mas esse trabalho é exigido tanto do pregador temático quanto do pregador textual, não apenas do pregador expositivo. Se não tem trabalho, a pregação, seja ela o tipo que for, vai ficar pobre. Lembre-se do que disse certo homem de Deus, que o Espírito Santo não é ministro da ociosidade. Estude o texto, debruce-se sobre o texto, tenha trabalho a respeito do texto para pregá-lo corretamente. Então, a pregação expositiva dá mais trabalho? É um mito. Toda a pregação precisa ter trabalho. Joia? Ainda tem 2 mitos para desmontarmos. E o quarto mito, de 5, é que a pregação boa é a pregação de 3 pontos. 3 pontos? Não necessariamente. A pregação de 3 pontos é a mais comum, é a mais frequente, é aquela pregação que não é nem tão curta e nem tão longa. Mas se a perícope que o pregador separou do texto, da passagem bíblica para pregar, oferece apenas 2 argumentações para explicar a ideia central do autor, o seu sermão vai ter 2 pontos. Se por acaso a perícope oferece mais argumentações, mais pontos para argumentar do que 3, ou 4, ou 5, ele pode perfeitamente usar até 5 pontos. De fato, mais de 5 pontos em uma pregação, mais de 5 tópicos em um sermão, fica cansativo. Realmente, mais de 5 é muito. Se deu mais de 5 pontos, você pode dividir o seu sermão em 2, como uma espécie de série de pregação. A boa pregação não é determinada pela quantidade de pontos ou de tópicos que ela possua. A pregação boa é determinada pela argumentação, pelo conteúdo que é apresentado na intenção de explicar as ideias do autor. Assim sendo, pregação boa é de 3 pontos? É mito. Pregação boa é aquela pregação que tem conteúdo, aquela pregação cuja argumentação é convincente e encorajadora. Joia? Agora vamos para o quinto e último mito da pregação. A pregação não pode ficar sem um apelo no final. É um mito. A pregação pode ter um apelo ou um convite no final ou não. O propósito da pregação é fazer a pessoa pensar a respeito do assunto que foi tratado. É fazer a pessoa refletir a respeito do assunto que foi tratado. Não é forçá-la a tomar uma decisão em público ou na presença de quem pregou. Ao pregador cabe pregar, transmitir a mensagem do texto da Escritura com clareza, a fim de que o ouvinte pense a respeito. Ele até pode, ao final do sermão, fazer um convite, fazer um apelo. Mas o que não pode faltar na pregação, especialmente na pregação expositiva, é a aplicação. Tudo que o pregador explica ao longo do sermão, ele contextualiza para seus ouvintes através da aplicação. Então, o ouvinte precisa, ao final, saber o que ele tem que fazer, como ele deve pensar, como ele deve se sentir em relação ao que foi explicado. Não tem necessariamente uma obrigação de tomar uma decisão pública ali na hora da pregação. Tudo o que foi dito, tudo o que foi ensinado através da pregação
está sendo digerido mentalmente e emocionalmente dentro do ouvinte. Pode ser que ele tome a decisão sem se manifestar. Essa manifestação, ela pode se tornar pública paulatinamente ou repentinamente. Não há problema nenhum. A grande questão é que alguns pregadores acham que tem um compromisso de determinar números. Tantas pessoas tomaram uma decisão a respeito de Jesus por causa da minha pregação. Não. Nosso compromisso é pregar claramente todo o conselho de Deus. Ao Espírito Santo cabe convencer e converter os nossos ouvintes. Ok? É isso aí, meus irmãos, meus amigos, meus queridos. Esses são os 5 mitos da pregação que está confundindo a cabeça do povo. Espero que tenha abençoado a sua vida e acrescentado ao seu ministério. Graça e paz para você. Receba meu ósculo santo, um grande abraço e que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.